Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que até agora ficou com o Jornal Gente, de volta amanhã, quarta-feira, na tela do Band News TV e também na nossa Rádio Bandeirantes para todo o Brasil. A partir de agora, o Manhã Bandeirantes traz também os destaques da nossa região metropolitana. Eu sou Heitor Fredo, nós vamos juntos até às 11h30 da manhã, nesta terça-feira quente, hoje dia 5 de setembro de 2023, com os trabalhos técnicos na mesa de som de Gilberto Sufi, com a coordenação do Gil Kleber e com Danilo Capucci na central técnica, nas imagens que você confere também no nosso canal do YouTube, Rádio com Imagem, aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. A participação do ouvinte também faz toda a diferença na nossa programação e eu quero ouvir você, a sua opinião, a sua informação, a sua sugestão, a sua crítica pelo 97102-1493, 97102-1493. Foi uma madrugada difícil para dormir com as temperaturas altas, pouco vento, havia previsão de chuva ontem, mas ela veio timidamente apenas em algumas regiões de Campinas, outras regiões sequer sentiram o cheiro da chuva na noite de segunda, madrugada de segunda para terça. E neste momento, os termômetros na cidade de Campinas marcando temperaturas altas na casa dos 25 graus, 25, 26 graus, mas com previsão de subir ainda mais. Tem previsão de chuva já no fim da manhã, muitas nuvens se formando aqui na região do Jardim São Gabriel, previsão de chuva mais forte para hoje à tarde e que vem a chuva para dar uma aliviada nesse calorão. Tiago Prudente, bom dia para você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tomara, né, que a chuva venha. Aqui na capital paulista também não choveu e o jeito foi passar calor durante toda a noite. Que a chuva chegue para dar um refresco e não só esse cheiro de chuva aí que você tá falando, né, Heitor? Porque ninguém merece. Vem o cheiro de chuva, mas o tempo continua abafado, não dá, né? Terça-feira em Campinas começa com mais uma vez o Bosque dos Jequitibás fechado para o público, mas dessa vez, nessa ocasião, por uma paralisação dos servidores. Os funcionários do Bosque ou parte dos servidores, neste momento, realizando uma ação juntamente com o sindicato da categoria, o Sindicato dos Servidores Públicos, exigindo trabalhadores em luta contra a falta de funcionários, as péssimas condições de trabalho e a falta de EPIs, os equipamentos de proteção individuais. As proteções para esses funcionários que diariamente lidam com área de manutenção, com cuidados a animais também. Então, nesse momento, 10 horas da manhã e 4 minutos, servidores do Bosque do Jequitibás e diretores do Sindicato dos Servidores Municipais estão em frente ao bosque com portões fechados, uma faixa esticada com essa frase que eu li agora há pouco e à frente dessa faixa uma perua Kombi tampando a chegada de veículos, impedindo a entrada, inclusive, de visitações de outras pessoas que precisem estar ali no bosque nesta manhã de terça-feira. A Prefeitura de Campinas se manifestou através de nota. Há, inclusive, nessa Kombi também uma faixa estendida, melhores condições de trabalho em todas as unidades da PMC, que significa Prefeitura Municipal de Campinas. E segundo a nota a respeito da paralisação, a Prefeitura afirma que a paralisação de 5 servidores no Bosque do Jequitibás não procede à informação sobre a falta de EPIs.
Os equipamentos de proteção individual estão garantidos a todos os funcionários durante as atividades laborais. Não falta nada, segundo a Prefeitura. Está aberto um processo para contratar funcionários e especializados na alimentação dos animais. O processo está em andamento. Sobre horas extras e horas sobre aviso, o mesmo funcionário não pode fazer horas extras e receber horas sobre aviso de forma continuada. A Prefeitura segue decisão do Tribunal de Contas nesse sentido e o Bosque do Jequitibás conta com uma equipe de 5 servidores que atuam na alimentação dos animais. Além disso, há outras 7 pessoas de uma equipe contratada que trabalha na manutenção do espaço e, segundo a Prefeitura, está trabalhando normalmente neste momento. E mais 8 reeducandos, que são pessoas que cumprem o regime semiaberto, que prestam serviço à Prefeitura durante o dia, como, por exemplo, a roçagem, corte de mato, manutenção das vias. E a nota aqui não esclarece se eles estão ou não prestando esse serviço hoje. A Prefeitura não foi informada antecipadamente da paralisação como determina a lei. A Guarda Municipal está no local para garantir que o Bosque do Jequitibás permaneça aberto para visitação. Há a presença da Guarda Municipal, não há neste momento nenhum registro de violência, apenas um diálogo para uma tentativa de abertura do bosque, o que ainda não aconteceu. Nós estamos nesse momento em apuração direta com equipes no Bosque dos Jequitibás, também com a nossa produção em contato direto com o sindicato da categoria, com a área de comunicação da Prefeitura de Campinas, para trazer até você a informação em tempo real da situação desse momento no Bosque do Jequitibás, dessa paralisação parcial que acontece por parte dos servidores. Mas nesse momento o bosque está fechado. Então, se você que me ouve na Rádio Bandeirantes estava se programando para ir ao bosque, está de folga, ia levar a família ou faz parte da sua rotina nas manhãs uma atividade física no bosque, não vá neste momento porque o local está fechado e ainda não há previsão para a abertura nesta terça-feira. A Prefeitura garante que vai funcionar, mas isso ainda não é o que está acontecendo. É uma terça-feira que começa agitada, Tiago Prudente, com servidores municipais colocando a Prefeitura contra a parede e a Prefeitura afirmando que esses argumentos não condizem com a realidade de trabalho. A gente tem que acompanhar esse caso de perto pelo seguinte: os trabalhadores têm direito de fazer greve sem dúvida nenhuma. Eu espero que tenha acontecido um diálogo antes com a administração pública, antes de chegar a essa situação de paralisação, porque a situação de paralisação é já uma medida extrema tomada pelos trabalhadores. A gente tem que entender isso. Greve é um instrumento legal que os trabalhadores têm, paralisação, sejam eles da iniciativa privada, sejam eles funcionários públicos, tem esse dispositivo que eles podem utilizar, mas é uma medida extrema tomada quando um problema se apresenta. Eu espero que esse diálogo tenha acontecido antes. A Prefeitura diz que não há falta de EPIs. A Prefeitura está dizendo uma coisa, os funcionários têm a oportunidade de dizer se está faltando ou não, estão dizendo que está, mostrar que está faltando EPIs, então é preciso que isso aconteça. Quanto à questão dos funcionários, a falta dos funcionários, pelo jeito isso fica claro, porque a própria Prefeitura admite que está no processo de contratação. Ou seja, se falta funcionário, realmente você vai ter um problema lá de hora extra, porque os funcionários que estão lá vão ter que trabalhar mais tempo para conseguir suprir essa demanda. Então, existe um problema que precisa ser solucionado. E solucionado de que forma? Da forma mais rápida possível para que aqueles funcionários não sejam afetados. E mais do que isso, para que a população não seja afetada, para que haja uma ação rápida. E é claro que com o bosque fechado, o assunto vem à tona e a gente quer a solução. Um bosque que virou novela em Campinas, né, Heitor? Questão das árvores, depois a liberação que demorou, agora a greve dos funcionários que estão ali no bosque, referente a essa questão aí de EPIs e também de falta de funcionários, o bosque que também já foi alvo de polêmica devido aos animais que estão lá, as condições dos animais, toda essa polêmica. Então, sem dúvida nenhuma, é um espaço que necessita de atenção, necessita de cuidado e uma profunda mediação. Acho que aí o ponto certo é preciso diálogo entre esses servidores que estão lá no bosque e a Prefeitura de Campinas,
Campinas para que se chegue a uma solução o mais rápido possível. Esse é o ponto central. E assim, se a prefeitura está cumprindo tudo correto, ela pode entrar na justiça e pedir que a paralisação não aconteça, o fechamento do bosque. A justiça dá liminar, impede greve, desde que tudo que esteja ali, que a prefeitura alega, realmente seja real, e o que os servidores estão alegando não seja real. O juiz, ele avalia esses pontos. Em todo tipo de greve, eles avaliam esses pontos. Então, a prefeitura tem esse caminho. Eu sempre acho que o diálogo é o melhor caminho, mas se não há um espaço para abertura do diálogo e a prefeitura alega que está tudo correto, um dos caminhos, então, é entrar na justiça. A gente vai acompanhar de perto para ver o desenrolar dessa história, porque as pessoas devem imaginar, né? 5 servidores que estão ali no bosque, mas o bosque é um ponto importante da cidade de Campinas, onde milhares de pessoas frequentam todos os dias. Então, é algo que acaba afetando a população diariamente. Vamos ver o desenrolar, né, Heitor? Porque a gente está agora com a greve dos servidores no bosque e a greve da Unicamp que continua, né, dos técnicos administrativos. Né? Exato, 2 paralisações com impactos sendo inclusive discutidos, porque a Unicamp afirma que não há nenhum impacto maior para os estudantes. O sindicato da categoria diz que sim, as escolas da Unicamp estão comprometidas em a função de muitas atividades. E são 2 situações, claro, que a gente vai monitorando, do bosque especificamente, com a equipe nesta terça-feira, também na porta desse espaço público que neste momento, repito, está fechado para você que está chegando agora na Rádio Bandeirantes, por conta dessa paralisação parcial dos servidores. Ainda não foi liberado o acesso no Bosque dos Jequitibás. A Guarda Municipal está lá para garantir que o local funcione, mas isso ainda é parte de uma negociação. 10h12. Campinas recebeu ontem o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, num evento organizado no Royal Palm Plaza, que reuniu cerca de 220 pessoas, inclusive autoridades como o prefeito de Campinas, Dário Saad, o vice-prefeito Vanderlei de Almeida, o deputado federal Jonas Donizete e também pessoas ligadas ao Aeroporto Internacional de Viracopos, que era o centro dessa discussão. O encontro chamado Futuro de Viracopos teve o anúncio por parte do ministro Márcio França de que o Tribunal de Contas da União permite que a concessionária Aeroportos Brasil mantenha a administração em Viracopos. Na última quarta-feira, a concessionária formalizou ao governo federal o pedido para que possa cumprir o prazo de concessão que tinha inicialmente até 2042 e não mais devolver a concessão. Para destravar essa situação, o ministro Márcio França explicou que foi necessário buscar uma solução junto ao Tribunal de Contas da União, que deu o aceno positivo. A Lucimere Ramalho acompanhou esse evento e traz mais informações sobre isso que foi anunciado. O Aeroporto Internacional de Viracopos é um dos mais importantes estratégicos e que movimenta a economia do Brasil. E só no primeiro semestre de 2023, o terminal registrou um novo recorde no terminal de passageiros. Foram 6,2 milhões de pessoas que embarcaram e desembarcaram no aeroporto. E justamente para tratar do futuro de Viracopos, que foi realizado nesta segunda-feira em Campinas, um evento com a presença de autoridades ligadas ao setor. O prefeito Dário Saad comandou o encontro. Que a cidade, a região metropolitana, o estado de São Paulo espera essa resolução para que nós possamos avançar nas obras que Viracopos precisa fazer, melhorar mais ainda a infraestrutura para exportação, para importação e também para passageiro. O presidente de Viracopos participou do evento e falou sobre o cenário atual do terminal, depois do pedido de recuperação judicial e de relicitação. Viracopos realizou ótimos 2 anos, em 21 e 22, reverteu o prejuízo de anos anteriores e realizou resultados positivos em termos de lucro contábil, tanto em 21 como em 22. Perspectiva de continuarmos crescendo e realizando resultados positivos. O
O pedido de recuperação judicial feito pela administração do aeroporto em 2017 por causa de dívidas terminou em 2020, quando foi feito à ANAC o pedido de relicitação. Mas agora o Tribunal de Contas da União lançou uma normativa que autoriza que a atual gestora continue na administração de Viracopos, desde que cumpra algumas obrigações. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, participou do encontro. Ele falou sobre a importância de discutir o futuro de Viracopos e de manter a atual gestora no comando do aeroporto, depois da autorização do TCU. Nós consultamos a empresa para que ela dissesse: vocês pretendem continuar ou vocês não querem mais ficar? Com a semana passada, a concessionária nos disse: olha, eu pretendo ficar, eu gostaria de ficar. E nós temos todo o interesse que as empresas fiquem. Para continuar na administração, a Aeroportos Brasil também tem alguns pontos que vão ser discutidos na reunião. Eu diria que pelo menos aqueles 3 principais que nós já vínhamos discutindo há muitos anos, que é a questão da liberação das áreas do sítio aeroportuário, a questão do reequilíbrio das tarifas do TECA, que foram reduzidas e até hoje não foram 100% reequilibradas, e também o pagamento das cargas consideradas impedimento. O ministro Márcio França chegou até a usar um termo que não havia antes: desistir da desistência. E aí o governo foi atrás de uma solução, consultou o Tribunal de Contas da União e, se o governo entender que a renúncia não é interessante, pode verificar se a empresa pretende continuar. Foi o que o Ministério fez. A concessionária disse que pretende continuar. Precisa o Brasil de um bom serviço. Viracopos faz parte do grande serviço, nas palavras do ministro de Portos e Aeroportos, que nesse mesmo encontro não deu entrevista coletiva, mas falou para o público sobre o período em que foi governador do estado de São Paulo e, por São Paulo ter muitas empresas ligadas à área de transportes que são concessionárias de rodovias, ele trouxe para si essa experiência também acumulada nesse tipo de negociação. Uma vez já estabelecida uma parceria entre governo e iniciativa privada, não é de interesse do governo que haja uma ruptura pela demora no processo de licitação, pela busca de uma nova empresa. Agora, todas essas garantias têm que ser cumpridas também pela concessionária, porque senão passa o governo a ficar refém de uma empresa em uma área que é total de interesse público, que é o transporte de passageiros e de cargas num dos mais importantes aeroportos do Brasil, Thiago Prudente. Você gosta de novela, Heitor? Depende do roteiro. Tem roteiro que eu tenho um pouco de preguiça, viu? Então, na nossa região, o que não falta é novela, né? E Viracopos é outra novela que está se desenrolando. Por que eu fiz essa pergunta? Porque essa novela, o roteiro dessa novela é bem chato, você não acha? Porque cada hora essa história muda de figura, pelo menos de 2017 para cá. Cada hora surge um ponto diferente, mas um ponto que não fica muito claro nesse roteiro. Você já percebeu isso? A gente sempre fica com dúvidas, a população em geral também, obviamente, e as autoridades nem sempre deixam claro quais são os pontos, por exemplo, que precisam ser cumpridos pela concessionária. Tem muito termo técnico que, às vezes, na prática, o que a gente vai ver é algo que precisa ter o esclarecimento também, Thiago. Exatamente. Essa história começa lá em 2017, quando em 2018, quando a Viracopos Aeroportos Brasil anuncia que está em dificuldade financeira. Aí em 2018 entra em recuperação judicial, que termina em 2020. Aí vem aquela história de relicitar o aeroporto. O que significa relicitar, para quem está nos ouvindo? É basicamente o seguinte: Aeroportos Brasil ganhou a licitação ali do aeroporto de Viracopos até 2042. E justificou que, devido a uma série de fatores, a situação estava complicada, porque o governo não tinha cumprido a sua parte sobre ampliação do aeroporto, e isso provocou uma série de questões financeiras. Foi basicamente isso, e por isso precisava aí, basicamente devolver, falar: olha, eu não quero mais tocar Viracopos, o Viracopos precisa ser relicitada. O que é isso? Uma nova licitação precisa ser feita com novos parâmetros, porque da forma que está o aeroporto é inviável. Foi isso que foi dito na época, basicamente isso.
Bom, o governo demorou, foi para cá, foi para lá, não sei o que, vai. Toda uma questão de pequenas questões ali pontuais sobre como seria feito, se não seria feito, e vai e volta, até que em 2022 o edital de relicitação é lançado para ser concluído em 2024. Ou seja, ainda estava em andamento. O que acontece? Agora a empresa diz, olha, eu estou desistindo de desistir, é a palavra que o ministro usou. Ou seja, agora o atual contrato funciona? Não entendi, é um pouco estranho. É um pouco estranho, porque o que demonstra que essas empresas que assumem concessões no Brasil é simples. Olha, eu assumi um contrato até 2042, mas olha, agora que não está dando lucro, eu quero abandonar. Agora que voltou a dar lucro, eu quero ficar. Me desculpa, mas não é assim que funciona. É preciso que esses editais de licitação tenham mecanismos para que essas empresas não possam simplesmente abandonar o barco no meio de uma crise. Qualquer empresa tem crise, e quando você assume uma concessão pública, tem momentos que ela vai dar lucro, tem momentos que ela não vai dar lucro, e a empresa tem que estar preparada para isso. Então, é meio incompreensível essa história de Viracopos. Eu sei que o governo agora diz que é mais fácil, e realmente é mais fácil manter a empresa que está aí, mas daqui 5 anos, se Viracopos voltar a prejuízo, complicar para o Aeroportos Brasil, ela vai querer abandonar de novo a licitação, porque é até 2042. Então, é um ponto central. Eu não estou colocando aqui, vou fazer uma ponderação, porque o governo também não cumpriu a sua parte sobre as ampliações. Mas mesmo assim, é preciso colocar esse ponto em discussão, porque senão é muito fácil. Eu não sei se você concorda comigo, Heitor, porque simplificando a história é basicamente isso. É como se fosse, vou usar analogias que o presidente Jair Bolsonaro utilizava, um casamento. Aeroportos Brasil casou, aí o casamento foi muito bem no começo, mas a outra parte não cumpriu tudo que tinha, Aeroportos Brasil não gostou muito e pediu a separação. Depois de um tempo ali namorando a separação, falou, olha, eu gosto muito dessa pessoa e eu não quero mais me separar, quero voltar a ficar com ela. Foi basicamente isso que aconteceu. Então, não dá. Uma concessão pública não é uma relação desse tipo, e a gente precisa repensar essas questões, porque senão é muito fácil, né? Fica muito fácil. Olha, tá dando prejuízo, eu vou embora e deixa aí, e agora que tá dando lucro, eu vou ficar. Não é assim que funciona. Esses editais precisam ser revistos. Essa crise começou em 2017, como o Thiago bem elencou. A empresa, na ocasião, manifestou interesse de relicitação. Por conta da não regulamentação da lei, apostou na recuperação judicial para solucionar a crise. Dá a sensação de ter dado aquela cartada de tentar algo diferente para reequilibrar as contas. O aeroporto de Viracopos, 49% das ações ainda são da Infraero, ainda pertencem, portanto, ao Estado, ao governo federal. Os outros 51% são divididos entre a UTC Participações, a Triunfo Participações e a Aegis. Essas 3 empresas formam a concessionária Aeroportos Brasil, que é responsável pelos 51% de Viracopos. Os investimentos realizados pela Infraero correspondem a 777 milhões e 300 mil reais. Então, boa parte do que está funcionando em Viracopos já sai do cofre público, já sai do dinheiro público. Então, uma coisa é você sentar para conversar, ter uma boa relação neste momento, porque já tem um contrato assinado, já tem uma empresa administrando, e acredito que não seja interessante, agora fica claro, para nenhuma das partes, inclusive para a concessionária, romper tudo isso. O que não pode é daqui a 2, 3 anos, ou eventualmente numa nova troca de governo, ou numa nova troca de política com um ministério novo, a concessionária novamente chegar e falar, agora eu não quero mais. Se for para cumprir, tem que garantir que vai cumprir o contrato. E se faltar algo por parte da Infraero, que a concessionária busque a justiça, busque os direitos, mas não coloque em xeque o todo, o funcionamento do aeroporto de Viracopos, porque senão a população é que vai ficar mais prejudicada e a economia como um todo, porque estamos falando do maior aeroporto de cargas do país, do Brasil. Então isso não pode simplesmente ser tratado como uma negociação simples. Envolve muita coisa, envolve muito na nossa economia.
E espero que esse seja um ponto pacífico entre todas as partes envolvidas nessa divulgação do que foi falado ontem e que seja também, portas fechadas, tudo isso colocado na mesa. Se publicamente o ministro não vai colocar a concessionária contra a parede, dentro de uma reunião tem que falar, ok, mas e aí? Vamos fazer um acordo sério, assinar e cumprir o que está assinado de ambas as partes? Isso é importante. O ministro Márcio França, nessa mesma reunião, ele defendeu a criação do Ministério de Portos e Aeroportos, dizendo que antes o Brasil tinha apenas o Ministério dos Transportes. Fez até uma analogia com os esportes, que no Brasil a gente dá muito mais importância para o futebol e outros esportes acabam sendo colocados em segundo plano. No caso dos transportes, por nós termos um transporte rodoviário muito forte, transporte de carga majoritariamente feito por rodovias, portos, aeroportos, hidrovias acabavam ficando num segundo plano. E a criação desse ministério dá mais espaço para discutir os aeroportos e a região portuária do Brasil. A questão é, esse pode ter sido um dos últimos eventos de Márcio França à frente dessa pasta, porque o Ministério de Portos e Aeroportos faz parte da lista que deve ter movimentação nas próximas horas, no máximo nos próximos dias, da chamada reforma ministerial. Quem traz mais detalhes sobre para onde deve ir Márcio França, quem deve ocupar essa nova pasta, que também vai ter que ficar atento a viracopos, é o repórter Alex Guzmão. O que se diz é que até quarta Lula anuncia como vai encaixar o Centrão no governo, até porque na quinta ele embarca para o encontro do G20 na Índia. A batida no martelo depende ainda de conversas do presidente com o vice Geraldo Alckmin. Isso porque o partido dele, o PSB, deve entrar na dança das cadeiras. A última versão comentada a respeito do desenho dessa movimentação prevê o Ministério de Portos e Aeroportos para o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos. Nesse caso, Márcio França, do PSB, perderia o cargo e iria para o comando da Ciência e Tecnologia, no lugar de Luciana Santos, do PCdoB. França pode também, se aceitar, ficar com o Ministério de Micro e Pequenas Empresas, que Lula disse que pretende criar. Já o Progressistas, do presidente da Câmara, Arthur Lira, deve ficar com o Ministério do Esporte. Entra André Fufuca no lugar de Ana Moser. O partido achou a ideia interessante porque o órgão vai ficar com a coordenação das políticas de regulação das apostas esportivas, que ainda precisa ser aprovada no Congresso. Enquanto isso, a gente segue em compasso de espera. Eu volto com vocês. Obrigado, Alex Guzmão. Silvio Costa Filho, que deve assumir essa pasta de portos e aeroportos, é deputado federal pelo estado do Pernambuco, Partido Republicanos, formado em pedagogia, filho do ex-deputado Silvio Costa e irmão de um advogado conhecido, Carlos Costa, já foi também deputado estadual e em 2019 realizou um trabalho na Comissão Especial da Reforma da Previdência, foi vice-presidente dessa comissão. Então ali ele começou a ganhar uma repercussão nacional na política e uma força dentro do Republicanos. Sai, portanto, um ministro do PSB, partido do vice-prefeito de Campinas, entra um ministro do Republicanos, partido do prefeito de Campinas. Pelo menos nesses diálogos envolvendo o aeroporto de Viracopos, acredito que Campinas não vá ser tão afetada, porque, de certa forma, é interesse também de um ministro do Republicanos que uma prefeitura administrada pela sua legenda tenha uma boa visibilidade e tenha recursos, se necessário for também, Tiago. Exatamente. Essa aí é uma outra novela que, pelo amor de Deus, não termina nunca. O próprio dorama, né? Nossa, pelo amor de Deus. Isso é um novelão, sabe? Que falava antigamente, novelão, que demora muito, sabe, Heitor? Com muitos capítulos, pelo amor de Deus. Mas
tudo indica que até quarta-feira tudo se resolva. Ou não, né? Que aí o presidente Lula pode viajar e aí estende mais um pouco. Mas a dança das cadeiras deve ser essa colocada aí pelo Alex Guzmão, pelo menos é o que se pontua neste momento, até as 10h29 da manhã. Daqui a pouco tudo pode mudar. Então, com essas mudanças, não muda o que está sendo acordado aqui em Campinas, até porque o próximo ministro de Portos e Aeroportos vai ser do Republicanos. Hoje é do PSB, ligado ao vice, do Republicano seria ligado ao prefeito Dário Saad. Então não deve mudar essa construção aí. E essa dança das cadeiras deve ocorrer. De todo modo, para Campinas é positivo, não muda, não afeta o que está sendo negociado. E vamos ver se essa negociação realmente vai sair, né? Porque todo mundo dá entrevista, falar é uma coisa. Até por isso, Márcio França não deu entrevista coletiva ontem. Porque qual que você acha que seria a primeira pergunta para Márcio França na coletiva ontem, Heitor Fredo? O senhor já sabe para onde vai, senhor ministro? E quem vai ficar no seu lugar? Sem dúvida nenhuma. E ele não quer responder isso agora, porque acho que nem ele sabe. Talvez ele não saia de Portos e Aeroportos. A gente pode ver uma outra jogada aí feita para alocar o Centrão nos ministérios, mas a gente tem que aguardar para ver. Mas a não entrevista coletiva dele já é um sinal, sim, de que o cargo dele está ali na corda bamba, que ele pode mudar de ministério. Porque se estivesse tranquilo, né, ele ia para a coletiva e ia dizer, nessa primeira resposta dele, dessa primeira pergunta, não, eu vou continuar no Ministério de Portos e Aeroportos, já conversei com o presidente Lula, e seria essa a resposta sem dúvida nenhuma. Mas o sinal de não entrevista coletiva já dá. É o silêncio que fala mais do que palavras, né, Heitor Fredo? O jornal Estado de São Paulo hoje publica uma reportagem assinada pela jornalista, deixa eu pegar o nome e dar o crédito aqui para a nossa colega. Estadão tem que pagar para ler, né? O Estado de São Paulo, ele escreve o seguinte: Márcio França se irrita com reforma ministerial, abre crise no PSB e Lula pede ajuda de Alckmin. Porque Márcio França estaria sendo cotado para assumir o novo Ministério da Micro e Pequena Empresa. Mas o Márcio França fez a carreira política no litoral sul de São Paulo, foi prefeito de São Vicente, tem ainda um status muito grande, não só em São Vicente, mas em Santos, onde está o maior porto da América Latina, e trabalha muito na sua pasta para o Porto de Santos. Isso o projeta também politicamente. Mas França foi candidato a governador do estado, foi governador depois da saída de Geraldo Alckmin para a candidatura à presidência da República, concorreu com João Dória Júnior, foi ao segundo turno com Dória, então ele tem um cacife político também no estado de São Paulo e acredito que aposte muito nessa pasta de portos e aeroportos para tentar fazer também essa base. Estamos falando do estado de São Paulo, que tem Guarulhos, Congonhas, Viracopos, aeroportos menores, mas também importantes, como Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto. Então, é um tanto sensível ir para uma pasta onde talvez ele não tenha a mesma visibilidade e a mesma possibilidade de se encontrar com lideranças regionais para talvez tentar articular algo político para ele. Então pode passar por isso também, porque não se engane, uma vez ministro, quem está disputando a eleição vai querer voltar a colocar o nome na urna em algum momento. E se nesse momento o Márcio França sair dessa pasta, vai ter que basicamente remar tudo de novo para na micro e pequena empresa também ter um papel de destaque, também ter uma visibilidade com uma pasta que ainda sequer existe. A defesa que ele fez no ministério, para mim, mostra muito isso. Está bancando que, olha, eu defendi que precisava ter esse ministério e ele quer ficar, ele não quer sair. Pelo menos foi esse o sentimento que passou nesse evento no Royal Palm Plaza, Thiago. E tem um detalhe, né? Márcio França já arrumou briga, lembra na eleição? Quando se definia o vice de Fernando Haddad, se cogitou até Jonas Donizete, até por isso que ele saiu um pouco mais tarde para deputado, mas no fim das contas foi
Quem? A esposa de Márcio França, que não tinha experiência política nenhuma, se estranhou um pouco no começo, disseram que era porque era uma mulher e aí a chapa ia ganhar mais força, mas a gente sabe que era mais uma briga interna, porque ele tinha aberto mão da candidatura ao governo do estado para Fernando Haddad e por isso queria a esposa como vice. Agora uma nova crise se abre. O detalhe, Heitor, eu não sei se Márcio França tem essa força política toda, uma vez que ele vem da terceira derrota seguida nas urnas. Ele perdeu para governador do estado com a máquina na mão, isso chama muita atenção. Rodrigo Garcia também perdeu para o governo do estado com a máquina na mão. E Márcio França perdeu em 2018 com a máquina na mão. Ele era governador do estado, o Alckmin tinha saído, ele assumiu porque ele era o vice e disputou o governo do estado contra João Dória e perdeu. Foi uma eleição apertada? Foi, mas perdeu. Perdeu em 2020 a prefeitura de São Paulo, que ele disputou, tentou a prefeitura de São Paulo e perdeu em 2022 a disputa ao Senado. Então ele vem de 3 derrotas seguidas. Então, eu não sei se ele tem essa força política. Votações expressivas, sem dúvida nenhuma. Para a prefeitura não, porque ele não foi nem para o segundo turno. Mas, tanto para governador quanto para senador, votações expressivas. Mas eu não sei se ele tem essa força política. Quando Lula aciona Alckmin, é exatamente para falar, Alckmin, me ajuda aí. O que a gente vai fazer? Que solução que a gente vai dar? Porque, querendo ou não, Márcio França tem ali uma ligação com Geraldo Alckmin, foi vice de Geraldo Alckmin no governo do estado e tem essa ligação. Então vamos ver aí como é que vai se dar. Mas não é a primeira vez que Márcio França abre uma briga ali entre PT e PSDB, eu vou usar a palavra briga, mas uma discordância, um momento tenso, é um momento de virada nessa novela, sabe, Heitor? Sabe aqueles momentos onde hoje a gente tá cheio de fazendo essas comparações, né, novela, casamento, você viu que eu tô inspirado hoje, né? Mas é um momento tenso dessa novela da reforma ministerial. Mas eu acho que o núcleo de Márcio França nessa novela não vai conseguir levar essa briga. Se levar, eu vou ser surpreendido por esse roteiro. Capítulo que vem por aí pode ser da Prefeitura de São Paulo, porque Márcio França não se coloca como candidato à disputa, mas o PSB tem nome para disputa na capital paulista. Tabata Amaral, que aparece em terceiro lugar na pesquisa realizada pelo Datafolha no final do mês passado, no último dia 31, teve a divulgação, com Guilherme Boulos do PSOL liderando com 32%, e ao que tudo indica com o apoio do PT, possivelmente indicando até um nome para vice, com Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, 24%, e Tabata Amaral em terceiro lugar com 11%. Kim Kataguiri, o quarto colocado do União Brasil, tem 8%. Então, se Márcio França não ficar muito satisfeito, uma possibilidade é investir pesado na campanha de Tabata Amaral, e aí, como franca atiradora, ela pode tanto atirar na direção de Ricardo Nunes, atual prefeito, para se mostrar como oposição, quanto atirar também na direção de Guilherme Boulos para mostrar-se uma terceira via. Isso sendo o PSB parte do mesmo governo que Boulos apoia como deputado federal. A política brasileira não é para amadores. Tem que observar todos os movimentos, porque quem hoje aperta a mão aqui, do outro lado da rua, pode, de repente, incentivar alguém também a ser oposição ou a, pelo menos, não ser tão aliado assim. Mas isso tudo, reforma ministerial, depende também do Congresso, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas diga lá, Tiago. Não, você está falando que política brasileira não é para amadores? Por exemplo, a gente teve algumas plenárias municipais, né? O PT realizou uma plenária municipal, que já deixa muito claro que Pedro Tourinho é o candidato. A presidente nacional do PT esteve ontem em Campinas, a Gleice Hoffmann, e o PT já dá todos os indicativos que realmente Pedro Tourinho vai ser o candidato à prefeitura de Campinas em 2024. O Novo também realizou um evento em Campinas. E quem participou desse evento, que eu vi numa foto com o vereador Paulo Gaspar, delegada Terezinha. Será? Delegada Terezinha foi candidata à prefeitura na última eleição e apareceu pontuada na pesquisa realizada pela Band. Será que delegada Terezinha poderia se cacifar para disputar a prefeitura pelo Novo? Seria uma opção, né? Quem sabe, né, Heitor? Vamos acompanhar também as movimentações políticas aqui pela região metropolitana de Campinas.
A participação do ouvinte eu vou trazer logo depois do intervalo, assim como a movimentação em Brasília. Falamos de tudo isso, reforma ministerial, mas ela está condicionada a sair também essa semana com uma lista de assuntos a serem tratados pelo Congresso, que faz um esforço sobre-humano para trabalhar numa semana de feriado. Ontem teve um avanço que já foi colocar deputado para trabalhar na segunda-feira, mas teve também avanço na pauta. A gente vai falar o que foi discutido na noite de ontem em Brasília e o que deve acontecer nesta terça-feira. Tem que dar uma colher de chá, né? Não é fácil trabalhar segunda-feira, Thiago. É um dia complicado, né? Dia de ficar em casa, sem fazer nada, né? Semana de feriado ainda. Do seu feriadão aí, quinta-feira, é só emendar, né? Já emenda segunda, terça, quarta. Coitado dos nobres deputados, tem que viajar, pegar avião, né? Ficar em Brasília, no apartamento funcional. Não é nada fácil a vida de deputado, né, Heitor? E a gente mostra o que eles fizeram ontem à noite, logo depois do intervalo. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Problemas com a sua CNH? Conte com um especialista em suspensão e cassação. Não deixe que isso afete sua vida. Confie na experiência da Benedetti Assessoria em CNH. Além disso, somos sua corretora de seguros e despachante confiável, simplificando processos burocráticos para você. Visite-nos na Avenida Orozimbo Maia, 1465 ou entre em contato pelo WhatsApp 19 99911 6911. Benedetti Assessoria em CNH, transformando desafios em soluções. Se você é professor, corra! O concurso para contratação temporária de professores do ensino técnico foi prorrogado para o dia 7 de setembro. São vagas para mais de 1.200 colégios com turmas profissionalizantes em diversas áreas. As provas acontecem no dia 15 de outubro. Acesse educação.gov.sp.br e saiba mais. Governo do Estado. São Paulo são todos. Além do melhor chopp e dos melhores lanches, o Giovanetti também traz para você excelentes vinhos com preços especiais. Agora nós temos importação própria de rótulos de diversas nacionalidades em todas as nossas unidades, seja para apreciar aqui, levar para casa ou presentear. São diversas e deliciosas opções. Venha conferir. Giovanetti, tradicionalmente o melhor. Este produto é destinado a adultos. Os principais campeonatos de futebol estão na Rádio Bandeirantes Campinas, no AM 1170, na nova faixa do FM 85.7, com a equipe esportiva mais premiada do interior paulista. Ouça também nas plataformas digitais, no YouTube, no site, nos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, Band Play e na Alexa. Sintonize e acompanhe tudo sobre Guarani e Ponte Preta. Futebol é com a Bandeirantes. Manhã Bandeirantes é notícia. Este é o Manhã Bandeirantes. Horas 42 minutos. Ouvinte da Rádio Bandeirantes participa conosco pelo 97102-1493, 97102-1493. O Wagner Marcondes diz: políticos são todos absolutamente iguais. Brigam pelo osso como se daquilo dependesse as suas vidas. Ele duvida que, se os cargos públicos não fossem remunerados, haveria alguém brigando por eles. Na opinião do Wagner, são todos oportunistas e capazes até de venderem a própria mãe, em detrimento de um carguinho aqui ou ali. Afinal, a mamata é boa, escreve nosso ouvinte, o Wagner Marcondes. O Adriano Vermelho diz: será uma coincidência ou destino fazendo das suas? Em tempos da discussão da taxação de grandes fortunas, vemos a, entre aspas, CPI daquela grande rede de lojas com o nome do nosso continente, a CPI da Americanas, morrer praticamente na praia. Poder econômico, ele questiona, interferência pela influência de seus sócios
que, pasmem, nem foram verdadeiramente inquiridos. Talvez jamais saberemos. E já pensou no tamanho do lobby desses bilionários na aprovação ou arquivamento dessa lei / tributo? Se nem quando fica evidente a sua participação ou no mínimo omissão consciente diante desse desfalque as leis os alcançam, imagine sem. Mas tudo normal. Seguimos na máxima, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e conclui o Adriano Vermelho. E além de juízo, quem tem muita grana. Eu nunca botei fé nessa CPI das Americanas, porque assim como a das pirâmides financeiras, me dá a impressão dela ter sido criada por um puro oportunismo. Não vou dizer todas as CPIs. Tem comissão parlamentar de inquérito que ela é importante para ter investigação. Tem algumas que parecem que vão para algum lugar, mas você já começa a ver os caminhos políticos. Tem outras que são importantes, mas alguns membros da CPI tentam usar como palanque, o que não desqualifica a CPI. Agora, nesse caso da Americanas, me pareceu que não era o caminho investigar por uma comissão parlamentar de inquérito. Tem órgãos competentes para isso, a justiça está aí para isso, e o mesmo me parece das pirâmides financeiras. Não me parece atribuição dos deputados, senadores, criarem essa CPI. Claro que há ali no regimento uma brecha que não, a gente também faz o papel de investigador. Mas nem sempre é necessário esse papel. Os deputados podem também estar empenhados em outras áreas, em outras funções. Concorda, Tiago Prudente? Concordo. No caso dessa CPI da Americanas, ficou muito claro que esse não seria o caminho para essa investigação. Mas também, Heitor, revelou um ponto que eu acho que é importantíssimo, que a gente precisa entender no nosso país. Que quando a gente fala de desigualdade, é a desigualdade também em outros pontos do nosso país. Vai você declarar errado o imposto de renda. Declara errado o imposto de renda, cai no leão para você ver e não vai lá organizar, não vai lá arrumar o que você declarou errado. Você vai pagar uma multa violenta. Agora, essas empresas cometem, como Americanas, e que tudo aponta foi uma fraude, que a própria CPI, com os documentos apresentados, mostrou, é uma fraude e acaba ficando por isso mesmo. Uma fraude que afeta milhares de pessoas, afeta milhares de empregos, causa prejuízos e fica por isso mesmo. Então não dá, é preciso que o tratamento seja igual. Se eu atrasar de ir lá declarar meu imposto de renda, perder o prazo, eu já pago multa. Se eu declarar alguma coisa errada, ainda tenho que me justificar, correndo o risco de pagar uma multa, e são multas pesadas, por que as empresas, como no caso da Americanas, são isentas desse tipo de situação? É preciso que o Estado tenha atenção com essas questões, que elas acabam passando batido. Eu acho que isso escancarou essa situação ainda mais. E tem um outro ponto que é importante. No Brasil, proibido o lobby, né? Não é permitido o lobby, mas ele acontece na cara dura no Congresso Nacional e nada é feito. Ou a gente regulamenta o lobby como é nos Estados Unidos, ou a gente vai viver essa situação o tempo todo. Foi proibido a doação de CNPJs para campanhas de políticos, exatamente para evitar essa situação, mas o que demonstra que não funcionou, porque o lobby de grandes empresas, de milionários, bilionários, continua no Congresso Nacional para os seus interesses. E a população que não tem como fazer lobby de jeito nenhum, acaba ficando à mercê dessas situações, porque os políticos apostam no esquecimento. É nisso que eles apostam. Vou aprovar um negócio aqui que a população não vai gostar, mas a eleição tá longe, né? Agora 2023, para deputados só em 2026 agora, logo eles esquecem. Não tenho ninguém para apoiar ali na eleição municipal, não vai afetar, e eles apostam nesse esquecimento. Então a gente precisa de um caminho do meio aí, porque a situação do jeito que está hoje é muito difícil. Qualquer projeto que mexe com interesses de quem tem muito dinheiro tem uma dificuldade imensa de passar no Congresso, mesmo que esse projeto favoreça 95% da população brasileira. Não, tem uma dificuldade imensa. E eu acho que isso escancarou isso. Essas CPIs, essa situação toda que a gente vive, escancarou isso. Não sei se você concorda comigo, mas eu fico com essa sensação toda vez que eu vejo projetos, seja ele taxação de grandes fortunas, seja ele CPI que apura
fraude de grandes empresas que têm um lobby muito poderoso. Eu vejo que a coisa não caminha da maneira que devia caminhar. É porque se 95% da população seria beneficiada, essa grande parcela da população, quem convive com os deputados são os outros 5%, que são aqueles que estão mais próximos a eles, muitos deles financiando campanhas, inclusive. Para quem não acompanhou mais cedo, a audiência rotativa aqui na Rádio Bandeirantes, foi muito falado também no jornal Bandeirantes Gente. Documento final, relatório final da CPI das Americanas na Câmara, apontou que houve uma fraude contábil. Reconhece que ex-diretores e ex-executivos podem ter participado, mas não apontou nenhum responsável e não ouviu sequer o depoimento de quem esteve à frente da empresa por 20 anos, o ex-presidente Miguel Gutierrez. Então, foi do nada para o lugar nenhum. Falou aquilo que todo mundo já sabia, que a própria empresa admitiu, mas quem que foi o responsável por essa fraude? Na hora de responsabilizar o CPF, aí fica por aí mesmo. Fica só no CNPJ da empresa, que pode até se recuperar, mas tem que responsabilizar individualmente também quem participou dessa suposta fraude. Não é nem... Diga. Multa de trânsito é mais fácil, né? Porque multa de trânsito, quando você não indica o condutor, sai o nome da empresa, até multa de trânsito você tem que pagar o dobro. Nesse caso aí, nem isso aconteceu, né, Heitor? Não, nem isso. É assim, digamos, você vê uma pessoa segurando um copo, aí o copo quebra. Aí você, como CPI, olha e fala, o copo quebrou. Alguém quebrou o copo, mas eu não sei quem quebrou o copo. Foi mais ou menos o que virou a CPI. Teve fraude, alguém fraudou, mas eu não sei quem fraudou. Então não serviu pra nada a CPI. O Luiz escreve, tudo no Brasil sempre acaba em oba-oba, desde sempre. Vivemos no país da fantasia. Tem mensagem de áudio chegando também pelo 971021493. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo, Thiago, falando um pouquinho dessa paralisação dos servidores do Bosque. Na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal errou, né, naquela coisa dos sindicatos que liberou a verba compulsória, porque agora eles começam a agir dessa maneira aí, né, para tudo, sem conversar, sem dizer nada, só para dizer que estão fazendo alguma coisa, quando na realidade o público em geral é que perde, né, nós não podemos nem visitar o bosque, ver os animais, passar uma tarde tranquila com a família por conta dessas paralisações. Eu acho que pode ser primeiro conversado, depois entrado em greve. Essa é a minha opinião. Grande abraço a todos, DJ Ale. O ouvinte Marcos Silva Bedin tem uma opinião diferente sobre esse que está sendo chamado de novo imposto sindical. Ele diz sobre a matéria da taxa dos sindicatos, não vai ser obrigado a pagar, mas todos os sindicatos vão fazer as reuniões e se a maioria decidir ou não, é democrático, como em qualquer votação, a maioria que estiver presente vence. Esse é um outro assunto que também gera muita discussão, muita polêmica. E não falta polêmica em Brasília, numa semana que foi basicamente convocada pelo presidente Arthur Lira para que todos estivessem presentes. E ontem, de forma extraordinária, numa segunda-feira, por 360 votos contra 18, foi aprovada a urgência do projeto de lei que regulamenta o desenrola e limita os juros do rotativo. Com isso, o mérito da proposição pode ser votado diretamente no plenário. Isso deve acontecer entre hoje e amanhã. Reportagem direto de Brasília com o Caian Messina. Na curta de feriado, deputados foram convocados para tirar projetos importantes da gaveta. Um deles é o Desenrola Brasil, a medida provisória que já renegociou 10 bilhões de reais em dívidas da população precisa ser aprovada ou perde a validade. Outra proposta regulamenta o rotativo do cartão de crédito. Hoje, quem entrar no vermelho paga mais de 440% de juros ao ano. A ideia no Congresso é limitar os juros a 100%, menos de um quarto da taxa atual. Já o que prevê a regulamentação das apostas esportivas online é tido como pronto para ser votado. Cada passo que damos adiante nos revela que podemos nutrir esperança e otimismo em relação a um cenário de bons negócios, de crescimento e de estabilidade. Boa parte das votações depende de negociações com o Centrão, maioria na Câmara, e que quer entrar oficialmente no governo Lula. Na mira, mais ministérios e cargos de segundo e terceiro escalões para os partidos. O
Obrigado, Caian Messina. Vamos para Brasília, então, saber se nesta terça-feira também devem acontecer votações, se há expectativa para que esses projetos agora tratados no regime de urgência cheguem a plenário, com a Gabriela Veras, que também deve estar estranhando. Segunda-feira, semana de feriado, toda essa movimentação, Gabriela? Em semana de feriado, a presença dos parlamentares aqui em Brasília é um tanto quanto incomum. Mas, na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, editou um ato obrigando a presença física dos parlamentares na Câmara dos Deputados, exatamente para votar pelo menos 2 propostas econômicas que são importantes para o governo. A expectativa é que haja uma votação para revisão da taxa de juros, com relação também ao Desenrola, que é o programa de renegociação de dívidas do governo federal, e também com relação aos juros que serão impostos às apostas feitas de forma online, as apostas esportivas. O governo espera que haja um aumento na contribuição financeira, partindo aí dos apostadores e chegando até o governo federal com a aprovação desse projeto de lei que começa, portanto, a tramitar hoje na Câmara dos Deputados, com expectativa de votação já para a próxima quarta-feira. Então, ato de convocação feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, mesmo nesta semana de feriado, que era uma semana em que os parlamentares naturalmente não viriam a Brasília, exatamente para votar esses 2 textos que são caros e que são específicos aí para o governo federal, principalmente para a equipe econômica. O famoso quem quer rir tem que fazer rir. Quer entrar no governo e mexer no ministério, aprove pautas que o governo fique feliz também, Thiago Prudente. Pouca coisa muda nesse cenário de Brasília. Din-din, né? Tá atrás de dinheiro, né? A verdade é essa. Quem quer ministério sem dinheiro? Ninguém, né? Quer ministério que tenha dinheiro, por quê? Porque o ano que vem é ano de eleição municipal, então os partidos querem mandar dinheiro para suas bases, onde eles têm candidatos mais competitivos, os nobres deputados também querem isso, e sem dúvida... Desconfio, Heitor, que essa medida que regulamenta as apostas esportivas, se for parar o Ministério dos Esportes na mão do PP, eu acho que ela vai ser aprovada em tempo recorde. Acho que vai passar voando nas comissões e no plenário da casa. Tenho essa suspeita. Havia uma certa resistência quanto à MP das apostas esportivas. Tinha-se ali a concordância que era preciso entre os deputados regulamentar, mas o valor das taxas estava em discussão. Agora, suspeito de que o Ministério dos Esportes, na mão do Centrão, deva passar ali, vai passar rapidamente essa MP das apostas esportivas com as taxas definidas pelo governo. Ou você acha que eu estou sonhando demais que essa MP vai passar voando, Heitor? O interesse vai de acordo com quem está mandando a proposta, né? E se está nas mãos de quem tem o Congresso, aí obviamente isso também tem mais interesse, porque uma vez estando na pasta associado ao Ministério dos Esportes e o Ministério dos Esportes estando com o Centrão, é mais verba, é mais dinheiro, é mais oportunidade de usar bem a pasta. E tomara que seja... A gente fala assim de recurso, a gente brinca porque há um sentimento na política de que a gente tem sempre que olhar desconfiado. A gente está no Brasil, mas a proposta da medida provisória, ela é muito importante, ela é interessante, ela regulamenta algo que nesse país é fundamental. E uma vez gerando recursos para o esporte brasileiro precisa desses recursos. E a gente não está falando aqui de dar dinheiro para os clubes grandes, de fortalecer a seleção brasileira. O futebol se paga. O Ministério dos Esportes ele tem que se voltar para o esporte amador, que são pessoas que precisam desse recurso para defenderem o Brasil em Jogos Pan-Americanos, em mundiais por todo o planeta, chegarem a Jogos Olímpicos com esse investimento. Não pense que a vida do atleta no Brasil é igual à do Gabigol, a de um jogador de time grande, de Série A do Campeonato Brasileiro. O atleta ele tem às vezes uma outra atividade, ele exerce essa atividade de segunda a sexta, das 8 às 18, treina à noite, treina no final de semana para defender o país. Então, esse recurso para o Ministério dos Esportes ele é importante. Mas a gente está no Brasil, então
Quando você tem hoje uma ministra que conhece a vida de atleta e ela é substituída por uma jogada política, a gente fica com o pé atrás. Não tem como não ficar com o pé atrás. Que quem ocupe essa cadeira tenha a mesma visão e o entendimento. Mas é uma questão de representatividade. Você tirar uma atleta olímpica de uma pasta que é voltada para os recursos para esses atletas. Então, que pelo menos com essa nova mudança e com essa nova verba que deve vir, não se mudem as políticas, não se mude o foco. Mas eu volto a falar, estamos no Brasil, Thiago. A gente tá aqui, a gente tenta, como que eu vou usar a palavra? Descontrair. É claro que é muito sério essa questão, essa politicagem que acontece no Brasil, e a gente também não tá falando que o dinheiro que vai para o Ministério do Esporte vai ser aí desviado, não é nada disso. É que vai atender o interesse dos deputados que estão lá. E a gente espera, com toda a sinceridade do mundo, e eu tô falando sério aqui, que esse dinheiro seja investido de uma maneira correta. Mas, quando o Ministério é controlado por deputados, por um deputado do Centrão, que não tem ligação, assim, nenhuma com o esporte, e é substituído alguém técnico por esse político, e eu aqui não estou demonizando políticos controlarem ministérios, porque às vezes a gente é surpreendido, um político administra um ministério melhor do que um técnico, porque ele consegue ter uma visão toda, consegue fazer negociações no Congresso, e eu não vou fazer essa demonização aqui, você fica com o pé atrás, sem dúvida nenhuma. Ainda mais porque ele vai ter ali um grande poder de administrar um dinheiro que vai vir dessas apostas esportivas, dessa taxação. Então a gente fica com o pé atrás, sem dúvida nenhuma. E a gente tenta descontrair o noticiário, né, Heitor? Porque não é fácil, não. No Brasil, a gente sabe que os interesses pessoais, os interesses de grupos políticos acabam passando na frente do interesse da população. Por isso que a gente sempre faz esse alerta. Isso fica muito claro quando, por exemplo, uma medida provisória que está no Congresso e estava com dificuldade de passar, passa porque vai atender aquele grupo político. E eu quero ver se isso vai acontecer com a questão das apostas esportivas, que é uma regulamentação importantíssima. Porque se ela passa rápido porque vai beneficiar o ministério em que atende o Centrão, fica muito claro que é o interesse de um grupo político que quer ter mais dinheiro naquele ministério. E esse é um ponto de alerta, porque demonstra que os nossos deputados, senadores, estão muito interessados em políticas públicas ou em definir regulamentações que beneficiem e tragam aí benefícios para a população como um todo. É esse o alerta que a gente faz, né, Heitor? Isso fica muito claro muitas vezes com essas jogadas políticas. Política é importante, a boa política é necessária, a gente faz política todos os dias, até com as nossas relações, mas no Brasil essa questão dos interesses de grupos políticos sobrepõe em muitos o interesse da população. E esse é um problema grave. Esse é um problema muito grave. Espero eu que o novo ministro do esporte, eu estou aqui cravando, né, pelo menos utilize esse dinheiro para investir no nosso esporte de base, esporte olímpico, atletas que não têm acesso à estrutura, que tenham acesso, que descubra talentos na periferia, que traga equipamentos esportivos para a periferia das cidades. Pelo menos é essa a nossa esperança, né, Heitor? Que assim seja, né? Não tem problema ter dinheiro no ministério, mas que atenda a população, né? Exatamente. 11h02, um rápido intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Na volta, tem novidades sobre o Pix. Vai aumentar a funcionalidade dessa ferramenta. A gente explica o que isso significa e um relatório foi divulgado. Você sabe qual foi o maior Pix já realizado no Brasil nessa nova modalidade? É grosso o valor aqui, hein? Vou falar pra você logo depois do intervalo. Este é o Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Além do melhor chopp e dos melhores lanches, o Giovanetti também traz para você excelentes vinhos com preços especiais. Agora nós temos importação própria de rótulos de diversas nacionalidades em todas as nossas unidades, seja para apreciar aqui, levar para casa
ou presentear. São diversas e deliciosas opções. Venha conferir. Giovanetti, tradicionalmente o melhor. Este produto é destinado a adultos. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras dos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. Onze horas 5 minutos, de volta com o Manhã Bandeirantes, trazendo também informações da região metropolitana de Campinas. A Delegacia de Investigações Gerais na cidade prendeu 2 homens por roubo a uma carga de cigarros que aconteceu durante uma entrega no bairro Cambuí, em Campinas. Um terceiro suspeito foi detido, mas deve ser liberado. Ele comprovou que, apesar do carro usado no crime estar no nome dele, ele o vendeu há cerca de 2 anos. A documentação não foi alterada, mas ele ficou preso, está ainda preso temporariamente. O crime aconteceu no dia 14 de agosto. O motorista do veículo de entrega foi abordado por volta de 10 horas da manhã. Primeiro por um homem armado. Ele estava prestes a fazer a entrega no bairro Cambuí. Esse criminoso pula dentro do veículo e, na sequência, mantém esse homem refém. Para se livrar dos assaltantes, porque tinha um no carro atrás, que é esse veículo identificado, e outro dentro da van, a vítima pulou do carro em movimento durante o assalto. Naquela ocasião, ninguém foi preso. O prejuízo foi de R$10 mil com a carga que foi levada. Ontem, a Polícia Civil cumpriu 3 mandados de prisão temporária, expedidos pela Justiça. 2 homens de 26 e 27 anos foram presos em imóveis na Vila Castelo Branco e na Vila Esperança. Segundo a DIG, os 2 confessaram o crime. Um deles foi reconhecido pela vítima. Quem são esses 2? O primeiro, o que colocou a arma na cabeça da vítima, estava dentro desse utilitário, e o segundo, que dirigia o veículo logo atrás. Esse utilitário tinha uma câmera de ré, que flagrou a placa do veículo, e por isso a polícia foi buscar quem era o proprietário. O dono foi preso temporariamente por uma suposta participação, morador no Santa Mônica, mas ele está juntando documentos para provar, segundo a defesa, que esse carro já não pertence a ele há um bom tempo. Ele vendeu em 2020, deu uma procuração para uma mulher fazer essa venda e não foi feita a troca da documentação. Por isso, a Delegacia de Investigações Gerais informou que ele deve ser solto assim que a Justiça aprovar a revogação dessa temporária. Mas aí já vai levar para as costas uma experiência de ter ficado preso temporariamente por conta desse momento da investigação que o coloca na cena do crime, e ele não tinha naquele momento a prova de que o carro já não estava no nome dele. Agora são 11 horas e 8 minutos e ontem Campinas realizou mais uma etapa da Operação Placa Escura, realizada nas principais avenidas de Campinas para coibir crimes ligados a motociclistas que utilizam
a técnica de tampar a placa para passar em radares despercebidos. A ação ontem foi na Lix da Cunha, Suleste, trecho ali que também tem um número alto de acidentes, e a Guarda Municipal esteve presente junto com equipes da INDEC. 70 veículos foram abordados, 112 autuações ao todo e 104 motocicletas foram autuadas. Cinco motos foram recolhidas ao pátio e não há até agora a confirmação de que alguém tenha sido preso, apenas o recolhimento por irregularidades nessas motocicletas. 11h09, o Márcio Rossi já está chegando agora para trazer para a gente uma informação que o Banco Central divulgou a partir de um relatório do Pix. Além de dados sobre a média de quanto o Brasil costuma movimentar individualmente por transação, o Pix vai passar a ter novas funções para pagamento. Explica pra gente que funções são essas, Márcio Rocha. Primeiro, novas modalidades de pagamento vão ser utilizadas, vão utilizar o Pix para fazer esses pagamentos também, e aí essa ferramenta pode ser usada em diversas situações, pedágios em rodovias, estacionamentos e transportes públicos, entre vários outros. Esse relatório do desempenho do Pix, da gestão do Pix, foi divulgado pelo Banco Central, faz uma espécie de balanço dos 2 anos que o Pix começou a funcionar aqui no Brasil entre 2020 e 2022, e também dá algumas ideias de que como vão ser essas novas modalidades que foram anunciadas pelo Banco Central. E de acordo com esse documento, o que pode acontecer é o seguinte: o Banco Central vai, nos próximos meses, integrar o Pix com outras ferramentas de pagamento instantâneo que são conhecidas pelo mundo, justamente para ajudar no pagamento entre empresas e também pessoas físicas que estão no exterior. Outra medida também, o Banco Central anunciou que estuda regras para permitir pagamentos a prazo e também parcelados, que sejam feitas com a ferramenta, e também justamente para evitar possíveis situações, diminuir o risco de possíveis situações de inadimplência que ocorrem de vez em quando por causa da situação financeira do pagador. Ou também está sendo estudada a possibilidade de concessão de crédito pessoal e pagamento de uma transação Pix na fatura do cartão de crédito. E aí foi uma live que foi feita pela diretoria do Banco Central, que inclusive falou que a grande novidade, o grande efeito do Pix que foi sentido pelo Banco Central nos últimos 2 anos, quando ele entrou em vigor, é justamente o fato de que cerca de 70 milhões de pessoas que não tinham sequer feito uma transferência eletrônica digital passaram a utilizar o Pix justamente para fazer esse tipo de medida, e acabaram entrando, foram integradas ao sistema financeiro aqui do Brasil. Nesse mesmo documento, o Banco Central também anunciou algumas medidas de segurança. A gente conversou com o nosso colunista aqui, Newton Marques, que é o nosso colunista de economia aqui de Brasília, e ele falou que era uma medida que era muito pedida por várias instituições financeiras, principalmente porque existia muita facilidade de fazer fraudes, de acontecer fraudes, principalmente em casos de que as pessoas utilizavam a chave Pix para fazer algum tipo de fraude bancária, e que essas novas medidas que foram anunciadas nesse mesmo documento do Pix, feito pelo Banco Central, divulgado pelo Banco Central, tenta diminuir justamente essa possibilidade de fraude em relação a essa nova ferramenta. O Banco Central também anunciou que o maior valor transferido pelo Pix, aqui no Brasil, aconteceu em dezembro do ano passado e foi no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais, isso que aconteceu em dezembro de 2022. O valor médio das transações entre pessoas físicas, segundo o Banco Central, foi bem mais modesto do que isso, foi cerca de R$ 257 entre as pessoas físicas, a média de valor transferido utilizando o Pix. Também considerando todas as operações com o Pix até o final do ano passado, cerca de 61% delas tiveram um valor abaixo de R$ 100, sendo que as transações entre as pessoas físicas, mais de 93% foram inferiores a R$ 200. Essas foram algumas das novidades informadas pelo Banco Central em relação ao Pix. Então, mesmo com essas novidades que foram anunciadas, a gente ainda não tem uma data definida de quando essas novas funcionalidades
vão ser implementadas no Pix. O que a gente sabe é que todas essas modalidades que eu falei agora estão sendo estudadas e nos próximos meses a gente deve ter alguma novidade em relação a isso para saber exatamente a partir de que dia que essas modalidades do Pix vão funcionar aqui no Brasil. Obrigado, Márcio Rocha. Existe, claro, sigilo bancário, mas, Gustavo Gimenez, dizem as más línguas que esse valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais, que é o maior Pix que já foi feito na história, seria o pagamento do vale-refeição de Thiago Prudente. Você acredita nisso? Eu acredito sim, mesmo porque ele leva várias pessoas para almoçar, para jantar, enfim, só não aconteceu comigo, mas de fato eu tenho certeza que ele foi beneficiado com alguma coisa do tipo. Você já imaginou ter 1 bilhão e 200 milhões para fazer Pix, Thiago? Eu prefiro não comentar, você sabe entender. É mais fácil ele ter acumulado. Quem me dera ter esse dinheiro de vale-refeição ainda? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Eu vou passar o vale-refeição para pagar todas as contas do mês com esse dinheiro. 1 bilhão leva a banda inteira para almoçar, não tem problema não. Agora são 11h14. Gustavo Gimenez traz agora aqui no Manhã Bandeirantes atualização sobre a greve parcial de servidores que trabalham no Bosque do Jequitibás, em Campinas. Gustavo, neste momento, o Bosque está aberto ou segue fechado? Heitor, abriu por volta das 10h30 da manhã de hoje o Bosque com 4 horas e meia de atraso. Portanto, houve a reabertura do Bosque do Jequitibás depois de uma reunião que aconteceu então na manhã de hoje, envolvendo o pessoal do sindicato, né? Não só eles, mas também os responsáveis pela pasta, né? A Lucimere Ramalho mais cedo aqui trouxe informações pra gente, né? Mesmo porque ela acompanha a situação de lá, foi um diretor da secretaria responsável pelo Bosque que chegou lá por volta das 10 da manhã, 10h11, e já se reuniu com o sindicato e logo na sequência então houve a abertura. Vale lembrar que é uma lista de exigências aí que o pessoal faz. A própria prefeitura da cidade disse que são 5 funcionários que fazem ali a alimentação, são responsáveis pela alimentação dos animais, né? Disse que não procede a informação de falta de EPI, que é uma das exigências dos funcionários. São equipamentos de proteção individual, né? Claro, não falta esse tipo de produto, e também aí trouxe esclarecimentos sobre horas extras e horas de sobreaviso, que isso tem relação, na verdade, com um pedido ali do Tribunal de Contas. Então, portanto, a gente segue acompanhando. A Guarda Municipal esteve no local, chegou no local desde bem cedinho, estava acompanhando ali a manifestação desses funcionários, desses servidores, e agora a gente aguarda para saber, inclusive, o que esses funcionários têm a dizer, né? A gente vai trazer a cobertura em detalhes logo mais no Acontece, com a Lucimere Ramalho, ao vivo, diretamente do local, Heitor. Um outro assunto que o Gustavo vai ter informações também atualizadas e traz em primeira mão aqui no Manhã Bandeirantes é uma operação da Polícia Civil, com o apoio também da Guarda Municipal, que começa a investigação em Capivari, mas tem desdobramentos em Campinas. Você se lembra de um assalto que aconteceu numa região rural, área de Canavial, em Capivari, que terminou com a morte de um GCM? A investigação segue em curso e hoje tem atualização e desdobramento, Gustavo. Exatamente, Heitor. Uma operação, então, importante sendo realizada, né? Vale lembrar que a gente está falando de agentes da seccional de Piracicaba, né? Que pertence ao DEINTER 9, e dos guardas civis municipais de Capivari. Eles estiveram aqui na cidade de Campinas. A informação inicial é que pelo menos 2 pessoas tinham sido presas. Agora, a própria nota divulgada pela Guarda dá conta de várias pessoas presas, né? Não tem ainda uma informação exata, uma informação precisa. A gente está apurando essa história. O material aí para a imprensa será divulgado mais tarde para a gente trazer também com precisão essa história. Mas para esclarecer bem a história, o crime aconteceu em 27 de outubro, já está fazendo quase um ano, portanto, quando houve um roubo de carga ali na cidade e na fuga ali, né, os criminosos acabaram
atirando contra o guarda municipal. São imagens impressionantes, inclusive, hoje no Acontece a gente vai trazer para o pessoal de casa se lembrar, né, o desespero, né, em meio àquela troca de tiros, os criminosos circulando ali, os guardas municipais também, o desespero quando o colega ali foi baleado, o guarda municipal que infelizmente veio a óbito. Notícias então que a gente tá de olho nesta terça-feira. Mais cedo falei sobre uma operação da Polícia Civil em Campinas, realizada ontem, que prendeu 2 pessoas diretamente ligadas a uma ação de roubo de carga de cigarro na região do Cambuí. Um terceiro envolvido foi detido, mas deve ser liberado porque conseguiu, nesse momento, provar que o carro utilizado pela ação foi vendido por ele em 2020, só não teve a transferência de documentos, mas tem outra investigação da Polícia Civil também ligada a roubo de cargas. Uma modalidade que Campinas vê praticamente todos os dias crimes acontecerem e quando tem operação é importante para tentar desarticular as quadrilhas que agem na região, Gustavo Gimenez. Exatamente, Heitor. Se chama muitas vezes, né, de pirataria do asfalto, né? E aqui Campinas conta com uma malha viária muito grande, o que facilita que esses criminosos não só cometam o crime, mas também fujam, né? Os agentes da DEIC realizaram essa operação na manhã de hoje, que resultou aí no cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão em Campinas e também Sumaré. Foram encontradas notas fiscais relacionadas às cargas roubadas, o que reforça a ligação dos suspeitos com atividades criminosas. 2 indivíduos foram detidos em cumprimento a mandados de prisão temporária. Eles estão sendo submetidos a processo de reconhecimento pessoal, também a interrogatórios, devem permanecer presos pelo menos durante este período. Esta ação deve ser detalhada também mais tarde, por volta das 2h30 da tarde, na Delegacia de Investigações Gerais aqui da cidade, mas com informações mais detalhadas também no Acontece de hoje, Heitor. 11h20, Gustavo Gimenez, obrigado pelas informações. 1 da tarde tem o Acontece logo depois do Donos da Bola na tela da Band. Este é o Manhã Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Além do melhor chopp e dos melhores lanches, o Giovanetti também traz para você excelentes vinhos com preços especiais. Agora nós temos importação própria de rótulos de diversas nacionalidades em todas as nossas unidades, seja para apreciar aqui, levar para casa ou presentear. São diversas e deliciosas opções. Venha conferir. Giovanetti, tradicionalmente o melhor. Este produto é destinado a adultos. Se você é professor, corra! O concurso para contratação temporária de professores do ensino técnico foi prorrogado para o dia 7 de setembro. São vagas para mais de 1.200 colégios com turmas profissionalizantes em diversas áreas. As provas acontecem no dia 15 de outubro. Acesse educação.gov.sp.br e saiba mais. Governo do Estado. São Paulo são todos. Os principais campeonatos de futebol estão na Rádio Bandeirantes Campinas, no AM 1170, na nova faixa do FM 85.7, com a equipe esportiva mais premiada do interior paulista. Ouça também nas plataformas digitais, no YouTube, no site, nos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, Band Play e na Alexa. Sintonize e acompanhe tudo sobre Guarani e Ponte Preta. Futebol é com a Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Este é o Manhã Bandeirantes. Agora são 11h22. Olha, tem uma outra informação de Campinas que nossa equipe está em loco também apurando com o repórter Guilherme Selegato. Delegacia de Defesa da Mulher em Campinas, neste momento, está ouvindo o depoimento
da mãe e do padrasto de uma criança, um bebê de 9 meses. Esse bebê morreu após dar entrada num hospital com sinais de abuso sexual e maus tratos. Segundo a polícia militar, a família chamou o corpo de bombeiros no início da manhã de hoje, alegando que a criança estava engasgada, mas os agentes, já de cara experientes, se depararam com sinais de agressão. O bebê foi levado imediatamente para o pronto-socorro do Hospital Ouro Verde, mas não resistiu. No local, uma médica identificou as marcas e chamou a polícia militar. E a partir disso, mãe e padrasto foram detidos e prestam depoimento nesse momento para explicar que marcas são essas que a criança tem pelo corpo, constatadas também pela equipe médica. História fortíssima que o Gustavo Gimenez vai contar também na tela do Acontece, 13h, e que no Brasil Urgente vamos repercutir também a partir das 16h. História muito pesada, muito triste, que também exige ali cuidado na apuração, mas essas são as informações já apuradas pela nossa equipe em loco, na Delegacia de Defesa da Mulher, na cidade de Campinas. E hoje tem operação pelo país da Polícia Federal, 53 mandados de busca e apreensão numa nova fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo é identificar pessoas que financiaram e fomentaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Entre os autos da Polícia Federal, neste momento, estão a socialite Marici Junqueira de Andrade Bernardi, Wilson Carlos Rodrigues Borini, ex-prefeito de Birigui, no interior de São Paulo, o filho dele, que é deputado estadual suplente, Rodrigo Augusto Albani Borini, isso no estado do Mato Grosso do Sul. Não, o filho dele, que é Augusto Albani Borini, e um deputado suplente do Mato Grosso do Sul, do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Segundo a Polícia Federal, esses mandados são cumpridos nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Ceará e Minas Gerais. Não há informação hoje de mandados cumpridos na região metropolitana de Campinas. Essa é uma operação que já tem várias etapas e que, pelo jeito, ainda tem gente a ser descoberta e identificada pelos grampos e pelos depoimentos que são prestados a cada nova fase da Operação Lesa Pátria. Tiago. Exatamente. A cada momento aparecem novos nomes que a Lesa Pátria vai demonstrando, pessoas ligadas que financiaram, que ajudaram, que estiveram ali no dia a dia até a acabar naquele 8 de janeiro, aquele dia fatídico. Mas eu acho que um ponto importante nessa operação de hoje também, Heitor, é que há o bloqueio de bens. Bloqueio de bens dessas pessoas envolvidas, a apreensão também de alguns itens, para que esse valor seja usado para conseguir restituir tudo aquilo que foi destruído naquele dia 8 de janeiro. Eu acho que isso é muito importante. Tem que também doer no bolso dessas pessoas, porque patrimônio público foi destruído, patrimônio que é meu, patrimônio que é seu, patrimônio que é dos ouvintes, que faz parte do Estado brasileiro. Então, tem que doer no bolso também. Então, o bloqueio dos bens também que foram realizados hoje com essa fase da Operação Lesa Pátria é muito importante. Eu acho que é um ponto fundamental. E sem dúvida nenhuma, conforme a investigação vai avançando, e isso é natural numa investigação policial, novos nomes vão aparecendo e a gente percebe que é um movimento muito grande, né? Que envolve muitas pessoas e muita gente. A sensação que fica quando eu vejo depoimentos, leio depoimentos de pessoas que estão envolvidas, é que elas não tinham noção que estavam cometendo um crime. E aí, mesmo assim, a ignorância não dá o direito da pessoa cometer um crime. Isso tem que ficar muito claro. Mesmo que você não saiba ao cometer um crime, você está cometendo um crime. Então, isso fica muito claro. Essas pessoas que também caíram numa rede de mentiras, numa rede de fake news, e é por isso que é preciso ficar atento com essas questões. Alguns depoimentos, Heitor, parecia que essas pessoas estavam vivendo num universo paralelo. De alguns depoimentos que eu tive acesso, ou até mesmo, se o ouvinte tiver curiosidade,
Acompanhe alguns depoimentos da CPI do Distrito Federal, que apura os atos antidemocráticos de pessoas que estavam no acampamento, ou de pessoas ligadas a esses acampamentos. Realmente um mundo paralelo, onde fake news, onde histórias mirabolantes estavam sendo contadas, o que assusta e assusta demais. Para fechar as últimas participações dos ouvintes, o Wagner Marcondes sobre a CPI das Americanas diz que um desfalque bilionário, pessoas vão perder emprego e tanto as leis quanto os gestores de empresas estão dando de ombros para tudo isso. Esse país definitivamente não é sério. E sobre o Pix de 1 bilhão e 200 milhões, o maior já feito no Brasil, o DJ Ale está dizendo que foi a compra da Ferrari que o Thiago fez no Pix. Por favor, Thiago, não esqueça de declarar no imposto de renda. Se eu não declarar no imposto de renda, imagina só, né? A Receita Federal vem no outro dia bater aqui em casa. Mas eu vou pegar isso aí, ó, DJ Ale. Eu comprei a Ferrari aqui, só tô sem dinheiro para abastecer, porque gasta demais. Imagina o IPVA dessa Ferrari, Heitor. Não consigo imaginar, não faz parte da nossa realidade. O que faz parte da nossa realidade é a programação esportiva da Rádio Bandeirantes, a mais forte do rádio do estado de São Paulo, do Brasil, e com o timaço de Carlos Batista, que está chegando a partir de agora dentro do nossa área. Tem bola rolando hoje, hein? Mal saímos do clima do derby, hoje já tem bola rolando, 9h30 da noite, Chapecoense e Guarani, partida que você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. A preparação do Bugre e a preparação da Ponte Preta, que no sábado recebe o Sampaio Correia, é destaque a partir de agora com Carlos Henrique. Thiago Prudente, um grande abraço, até amanhã. Um grande abraço, Heitor, até amanhã, quarta-feira, sexta-feira para muita gente já, né? Feriadão chegando aí, então bora curtir essa terça-feira e essa quarta-feira, a gente se encontra amanhã aqui na Rádio Bandeirantes. A gente fica por aqui com os trabalhos técnicos de Gilberto Sufi na mesa de som, de Danilo Capucci na central técnica. Obrigado pela sua companhia, uma ótima terça-feira a todos e continue na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do